A partir de agora, na Rede Aleluia, programa Inteligência e Fé, com o Bispo Renato Cardoso. São 8 horas, que Deus abençoe a sua vida poderosamente nesta quinta-feira, 8 de julho. Que o Espírito Santo esteja com você, te dando luz, de direção, te ajudando a ser um exemplo dentro da sua casa e com todos com quem você convive. Em nome do Senhor Jesus. A narrativa bíblica nos mostra vários exemplos de irmãos, filhos do mesmo pai, que tiveram destinos diferentes. Nós vemos a história de Caim e Abel, a história de Jacó e Esaú. Nós temos a história dos irmãos de José e seus irmãos. Entre os discípulos de Jesus haviam irmãos também. E assim, a história bíblica nos mostra vários exemplos de filhos do mesmo pai. Davi e seus irmãos, enfim. Por que isso está registrado? Não somente porque a sociedade da época era uma sociedade cuja estrutura familiar era muito forte, mas também para mostrar um fato. Quando Deus nos deixa a história de irmãos na Bíblia, e Jesus também fez questão de deixar registrado, por exemplo, a história das irmãs Marta e Maria, novamente, duas irmãs, mesmos pais, porém comportamentos e resultados diferentes, é exatamente para ilustrar a situação do Deus Pai com os seus filhos neste mundo. Quer dizer, assim como numa família, os pais têm 2 filhos, ou 3, ou mais, e entre eles, apesar de todos eles terem recebido a mesma criação, todos eles terem recebido os mesmos princípios, valores, condição de vida, tudo igual, tiveram o mesmo pai e a mesma mãe, saíram do mesmo ventre. Ou seja, era para que, obviamente ninguém é idêntico, ninguém é igual ao outro, mas era para que eles, no mínimo, tivessem o mesmo caráter, no mínimo tivessem o mesmo comportamento parecido, mas não tem, muitas vezes não acontece, não ocorre. Assim também é com Deus e as pessoas. Deus é um só. Ele é o Criador. E todo ser humano que existe procedeu de um pai. Mas isso não tem garantido o mesmo comportamento, a mesma visão, os mesmos princípios de todos. Ao contrário. Então você vê lá Caim e Abel, 2 irmãos. Um mau, um péssimo, um invejoso, o outro bom. Você vê Jacó e Esaú. Ali os 2 tinham erros, mas na essência, Jacó alguém que valorizava a Deus e Esaú que desprezava. Você vê José e seus irmãos. José penou, esse penou. Esse aí pagou, porque ele não tinha um irmão, ele tinha 11 irmãos que o invejavam. 11 irmãos que conspiraram contra ele. Planejaram a sua morte. Esse aí penou. E como penou? E como temos também Davi, e como temos Marta e Maria, filhos do mesmo pai, que penaram. Tinham irmãos, mas
era como se tivessem, em alguns casos, inimigos. Em outros casos, eram tão diferentes que não pareciam nada um com o outro. O que isso quer dizer para você e para mim? Deus é um só. Deus é Pai. A sua palavra diz que Ele faz o sol brilhar sobre todos, como a chuva também cair sobre todos. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. Ele dá a todos a oportunidade de conhecê-lo, de seguir a verdade, de escolher o caminho certo. Mas Ele dá o poder da escolha. Ele não obriga, ele não força ninguém. Ele dá o poder da escolha. O ser humano recebeu esse poder, essa dádiva, que eu não sei às vezes se é bênção ou maldição. Né? O fato de nós termos a liberdade de escolhermos tudo o que queremos para a nossa vida. Deus não nos impõe a vontade dele. Então, ele nos criou, nos deu o poder de escolha, mas o ser humano tem feito o seu próprio caminho. Você tem escolhido os seus passos. Deus não é culpado da vida que você está levando, das escolhas que você tem feito, porque é você que tem escolhido isso. A culpa não é do Pai. Quando você olha a atitude de Caim, a culpa não era do pai, porque se fosse o pai e a mãe, Abel seria também mau. A culpa não era de Jacó, que Esaú era daquele jeito, a culpa de Isaac e Rebeca, que Esaú era daquele jeito. Sim, eles erraram, havia toda aquela coisa de Isaac favorecer Esaú, mas isso era natural, porque Esaú era o primogênito. Mas o problema mesmo de Esaú não era Isaac. O problema de Esaú era Esaú. Estava dentro dele. Assim como o problema de Marta era Marta, não era Maria. Marta explodiu lá e chamou a atenção de Jesus. Você vê que as pessoas elas são tão sem noção que às vezes elas se voltam contra Deus pelo que está acontecendo com elas, que é responsabilidade delas. Marta, vendo lá sua irmã sentada aos pés do Senhor Jesus, ouvindo a palavra, ficou irritada, ficou irada, porque ela só conseguia pensar nas responsabilidades domésticas. Ela estava pensando, olha, Jesus está aqui na minha casa, com certeza ele vai me julgar pela comida que ele vai comer, ele vai me julgar pela arrumação da minha casa, ele vai me julgar quão boa anfitriã eu sou ou não. Então ela estava com o foco no lugar errado, com os critérios errados. Ela não entendeu a grandeza de ter Jesus na sua casa. Maria já entendeu. Maria já teve esse tino. Poxa, não é todo dia que Jesus visita a minha casa. Este homem, este Filho de Deus, que abre a boca e as pessoas são mudadas. Eu não posso deixar passar essa oportunidade. Eu vou aproveitar cada minuto, cada segundo dele aqui e vou ouvi-lo. Então ela se sentou aos pés dele para ouvir as suas palavras. Mas aquilo irritou Marta. E Marta, então, invadiu a sala onde eles estavam, onde Jesus falava e Marta ouvia, e falou com Jesus: Senhor, não te importas que a minha irmã fica aí sentada e eu estou aqui atarefada, fazendo tudo sozinha? Dá ordem a ela para vir me ajudar. Quer dizer, ela estava com raiva de Maria e ficou com raiva de Jesus, porque achava que Jesus ia dar razão a ela. Mas Jesus, na sua infinita sabedoria, falou: Marta, você perdeu o foco totalmente. Você perdeu o foco, você não sabe o que você está fazendo. E assim tem muita gente com foco perdido. Muita gente irada com Deus e com o mundo.
irada, amarga, culpando a todo mundo, atirando para todos os lados. Eu sou infeliz porque o fulano fez isso. Eu sou infeliz porque o Beltrano não me deixa ser feliz, não me deixa ser o que eu sou, o que eu quero ser. Eu sou infeliz por causa disso, por causa daquilo, porque Deus, porque meu pai, porque minha mãe, porque meu amigo, meu vizinho. Mas você deveria saber que essa amargura que você tem, essa revolta, essa tristeza que você abriga dentro de você, na verdade, é contra você mesmo. É contra você mesmo, porque você é o responsável por essa vida que você tem. Eu sei que o mundo tem um discurso, hoje em dia, o discurso deste mundo, o pensamento mundano, o pensamento diabólico deste mundo, que domina aí a mídia, que domina as notícias, que domina a cultura popular, as opiniões, as redes sociais. O mundo diz assim para as pessoas: você não é feliz porque há alguém que te oprime. O mundo diz para o negro: você é infeliz porque o branco te escravizou, o branco te escraviza, te oprime. O mundo diz para a mulher assim: você é infeliz porque o homem te oprime. O mundo diz para o pobre: você é infeliz porque o rico te oprime, o rico te explora. O mundo diz para o homossexual: você é infeliz porque os héteros te discriminam. E assim por diante. E vão falando, os discursos vão colocando dentro das pessoas o ódio contra as outras, responsabilizando as outras pelas suas infelicidades. Aí você vai dizer: mas é claro que existe racismo, é claro que existe machismo, é claro que existe preconceito contra homossexual, homofobia, é claro que existe exploração do pobre. É claro, ninguém está dizendo que não existe. Sempre existiu, sempre vai existir. E se você for falar de preconceito com nós da Igreja Universal, nós falamos muito bem essa língua. A língua de vítimas de preconceito. Mas nós não nos fazemos de vítima. Nós somos vítimas. Diariamente. Mas nós não nos fazemos vítimas. Porque nós temos a consciência de que Deus é maior. O que está dentro de nós é maior do que o que coloca o preconceito contra nós dentro das pessoas. Então nós não vamos ficar nos vitimizando por causa do preconceito das pessoas. Porque quem está no controle das nossas vidas somos nós e Deus. Então é isso que você precisa fazer. Entenda, Deus é Pai. Ele dá a todos a oportunidade de ter uma vida feliz, abençoada. Mas você é que faz a escolha. E você pode ter um irmão do mesmo sangue, uma irmã do mesmo sangue do teu lado, que recebeu a mesma criação, recebeu tudo igual. Você vai à igreja, você ouve a mesma palavra que o pastor prega para você, é para todo mundo. E que prega para todo mundo, prega para você. Mas os resultados na vida das pessoas são diferentes. Porque cada um faz o que quer com aquilo que ouve, com aquilo que recebe. E o que você tem feito com o que você tem recebido do seu Pai? Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Muitos, se pudessem, fariam isso com a sua vida. Não cometeriam tantos erros. Não se envolveriam com certas coisas e pessoas. Não agiriam como agiram até aqui. Não se pode voltar ao passado, mas é possível receber uma nova identidade, uma nova natureza. E isso só acontece no altar. O lugar onde nos esvaziamos de tudo, do nosso velho eu, onde recebemos um novo nome e a oportunidade de ser testemunha viva do Senhor Jesus nessa terra. Neste domingo, 11 de julho, a Santa Ceia da luta com Deus, para os que querem se esvaziar de si mesmos e serem cheios do Espírito de Deus. Às 7 da manhã, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Para este domingo, prepare uma roupa que você vai ter lavado, vai estar limpa, passada. Uma roupa limpa. Acorde pela manhã, tome o seu banho, coloque esta roupa, prepare-se. Prepare o seu voto, assim como a sua vida como uma oferta, sua vida como voto. Porque quando subirmos o altar, vamos também tomar do pão e do vinho e participar da Santa Ceia da luta com Deus. Se você apresentar-se a Deus como oferta, sacrifício perfeito, saiba que não há a opção, não há alternativa, possibilidade
de Deus não ouvi-lo, não atendê-lo, não fazer mais por você do que você possa sonhar em pedir. Neste domingo, em Todas as Universal, aqui no Templo de Salomão, 7 da manhã, 9h30 e também às 18 horas, a Santa Ceia da Luta com Deus. São 8h22. Vamos às principais notícias de hoje com a repórter Cíntia Cardoso. Cíntia, quinta-feira, dia 8, o que você traz pra gente? Bom dia, Bispo. Bom dia a todos. Eu começo falando sobre uma pesquisa feita pelo Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, que revelou que entre 2010 e o ano de 2019, o uso abusivo de álcool entre as mulheres brasileiras cresceu mais de 3%. Dentro deste intervalo de 9 anos, os estudiosos ainda descobriram que as brasileiras com idade entre 18 e 34 anos são as que mais ingeriram este tipo de bebida, que traz consequências para o correto funcionamento do corpo. A utilização deste tipo de recurso, às vezes para tentar fugir da realidade, até dos problemas, também levou ao aumento de internações para o tratamento de dependência. De acordo com especialistas, esse tema ele ganha ainda mais espaço para debate, porque o primeiro contato com esse tipo de bebida geralmente vem sendo cada vez mais cedo. Só para a gente ter uma ideia, mais de 35 milhões de reais foram gastos só no ano passado em internações e tratamentos. E a gente vê aí uma das formas que a Universal faz um trabalho social, economizando aos cofres públicos esses gastos com pessoas alcoólatras, viciadas, drogadas, com o trabalho do Vício Tem Cura. São milhares e milhares de pessoas recuperadas do vício através da fé nos templos da Universal. Quanto gasto essas pessoas já deram aos cofres públicos e quanto esse trabalho da Universal tem economizado aí na sociedade. Mas isso ninguém mostra. Vamos à próxima notícia. Próxima notícia é sobre saúde. O Brasil já soma 80 milhões de pessoas vacinadas com pelo menos a primeira dose contra a Covid-19. Esse número corresponde a 38% da população total. Considerando aí o tamanho da população, São Paulo e Rio Grande do Sul foram os estados que mais vacinaram. Já o Mato Grosso é o estado com a vacinação mais lenta. Ontem o Brasil ele recebeu mais 600 mil doses do imunizante da Pfizer contra a Covid-19. O governo federal ele tem um contrato de 200 milhões de unidades com a empresa, sendo que metade deve ser entregue agora em setembro e o restante entre outubro e novembro. O Instituto Butantan também deverá antecipar a entrega das vacinas Coronavac ao Ministério da Saúde. Estima-se que mais 47 milhões de imunizantes serão entregues até o final de agosto. O resultado de toda essa campanha de vacinação tem sido a redução no número de mortes. Segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, a média móvel de óbitos ficou abaixo de 1.500, que foi o menor índice registrado desde março. Esse é o resultado aí da vacinação, que continua avançando. Ótima notícia, ótimo ver isso. Você que ainda não se vacinou, informe-se aí na sua localidade, no seu posto de saúde, se a sua idade já está aí disponível, para você ser vacinado. E o quanto antes nós pudermos vencer essa pandemia, mais cedo nós vamos sair dos impactos colaterais do que ela tem causado aí desde março de 2020. Vamos para cima, vamos continuar essa campanha aí de conscientização. E a última notícia. Bom, vamos falar agora sobre a novela Gênesis, que é exibida aí diariamente pela Record TV, que entra agora na sua 6ª fase, contando a história de Jacó. A trama ela mostra sua competição com seu irmão mais velho, Esaú, pela primogenitura, que é o direito de herdar a bênção que Deus deu ao seu pai, Isaac, e a seu avô, Abraão. Os telespectadores vão acompanhar a trajetória aí de um Jacó enganador, que é jurado de morte por seu irmão e se transforma em um fugitivo. Mais velho, já com família constituída e muita prosperidade, Jacó ele trava sua luta pessoal com Deus para ser transformado, deixando de ser Jacó e passando a se chamar Israel. Essa fase ela vai mostrar todos esses detalhes de forma inédita, como também as diferentes perspectivas dos outros personagens e a forma como cada um deles foi impactado pelas escolhas, pelos enganos e pelos acertos do protagonista. A novela Gênesis ela passa de segunda a sábado, às 9 horas, na Record TV. Mas aí compete com a terapia hoje, Cíntia. Mas aí, Bispo, temos o Play Plus. Tem As o pessoas Play podem Plus, acompanhar lá. Exatamente. É verdade. Você que está na terapia, você não pode deixar de comparecer,
Mas a novela também está imperdível. Como resolver isso? O Play Plus. Aí você pode assistir no Play Plus. Essa história de Jacó e Esaú, que nós estamos vivendo, inclusive agora, na Fogueira Santa do Val de Jaboque, é uma história magnífica, cheia de ricas lições para todos os que querem aprender. Então vale a pena você acompanhar a história na tela da sua televisão pela novela Gênesis, que é um presente, digamos aqui, vamos concordar que essa novela é um presente de Deus para o Brasil e outros países onde ela vai passar com certeza, porque é a Bíblia na sua televisão, de forma dramatizada, mostrando como Deus agiu no passado e como ele age hoje. Então a história de Jacó, nova fase da novela Gênesis, imperdível na Record TV, mas mais imperdível a Terapia do Amor hoje. Tá bom? Cíntia, obrigado. Muito bom dia para você. Até amanhã. Obrigada, Bispo. Até mais. 8h27, nós vamos hoje na Terapia do Amor, nós vamos tratar daquelas pessoas que têm dependido de outras pessoas por causa de uma carência. Você que muitas vezes se sente desprezado, você se sente deixado de lado, você ama quem não te ama, quem te ama você não quer, aquela história toda, não é? Você às vezes se sente desprezado dentro da própria casa. Você é casado, você é marido, mas é viúvo de esposa viva e vice-versa. Você tem uma pessoa, mas uma pessoa que se preocupa com tudo e todos antes de você. Então é uma tristeza, sua vida é uma tristeza. Talvez você está dentro da igreja e você está pensando em se divorciar. Você casou na igreja, continua na igreja e dentro da igreja agora você está pensando em divorciar. Por que você aceita essa situação? Por que você aceita essa contradição total à palavra de Deus na sua vida? Que diz que Deus uniu e o homem não deve separar. Que não é bom que o homem viva só. Por que você aceita isso? Hoje, na Terapia do Amor, você pode vir tratar desta área da sua vida. Você vai conhecer, daqui a pouquinho, nesta segunda metade do programa, a história da Patrícia, que teve uma experiência magnífica com a sua vida amorosa, como Deus a despertou para isso e como Deus a fez realizar o sonho de ser esposa, de ter família, de ser feliz no amor. Nesta sequência aqui do programa Inteligência e Fé. Em nome de Jesus. Todo o poder das trevas, largue a vida dessa criatura, largue a vida dela, saia daí agora. 44 anos atrás, iniciava-se o maior trabalho de libertação espiritual já visto no mundo. Demônio, você vai arrumar as malas para você sair da vida dela. Em nome de Jesus Cristo, sai! Que passou a desafiar as forças do inferno. Demônio, de joelho, vamos, de joelho, bora, de joelho, bota de joelho. Eu quero você de joelho, você vai ficar de joelho aqui agora, vai ficar de joelho, desgraça, de joelho aí agora, agora. E pelo Espírito de Deus, libertou um número incontável de pessoas das cadeias religiosas e das maldições que as aprisionavam. Tá bem? Tô bem. Como é que tá sentindo o seu corpo? Tô leve. Tô mais leve, mais tranquilo, graças a Deus. Tá feliz? Pra caramba. Deus te abençoe, meu caro. Esse mesmo Espírito continua a operar nos dias de hoje. Você não vai sair daqui da forma como você entrou. Todo peso do inferno que está dentro dessa vida vai sair agora. Em nome do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo, saiam! E nesta sexta-feira, 9 de julho, data que celebramos os 44 anos da Igreja Universal do Reino de Deus, estaremos determinando a quebra de todas as amarrações espirituais. Escreva num papel todos os males que amarram a sua vida e leve nesta sexta-feira no maior trabalho de libertação espiritual. No Templo de Salomão, às 7, 10, meio-dia, 15 e às 20 horas. Avenida Celso Garcia, 605, Brás.
e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. E agora, a oração da meia-noite. Rumo ao Val de Jaboque. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Esta palavra do Senhor Jesus, Bispo Adilson, será praticada mais uma vez nestes 44 anos da Universal, nesta sexta-feira, desde o princípio, como Deus deu a nós esta fé de enfrentar o mal, de arrancar o espírito destruidor da vida das pessoas, não será diferente neste aniversário de 44 anos da igreja. Deus é o mesmo, a palavra dele é a mesma e o diabo é o mesmo também. Por isso, hoje, nos dias atuais, nós temos pessoas que estão sofrendo por causa da ação dos encostos, dos espíritos imundos, tanto quanto as pessoas sofriam nos dias do Senhor Jesus e nos dias dos apóstolos. E por essa razão, aquela autoridade não se limitou àqueles dias, porque a obra do mal continua. Hoje nós temos aí pessoas com doenças que não têm diagnóstico, pessoas que não dormem mais nem mesmo com remédio, com calmante, pessoas que não conseguem a felicidade no amor, pessoas que se sentem travadas, sabe? Chegam até a dizer, parece que eu dou um passo para frente e 2 para trás, a vida da pessoa não progride, não prospera e não é normal. Nessa sexta-feira, nós vamos usar, e desculpa falar assim, mas é a verdade, nós vamos usar e abusar dessa autoridade que Jesus nos deu, nesse aniversário da Universal, como foi colocado aqui pelo Bispo Renato em outras oportunidades. Nós não vamos comemorar com bolo, com bebida, não, nós vamos comemorar com libertação. Nós vamos fazer aquilo que nesses 44 anos tem sido uma marca na história da Universal, libertar os cativos. A nossa festa vai se acabar com a festa do diabo, em outras palavras. E esta tem sido a marca da Universal, e é por isso que você entende, espiritualmente falando, se você entende a palavra de Deus e observa o trabalho da Universal, você pode entender por que esse trabalho é tão perseguido, tão criticado, tão atacado, porque é o trabalho que incomoda o reino do inferno. É o trabalho que vai lá no território do diabo e tira as almas, tira as vidas perdidas das garras dele. E é isso que nós temos feito por 44 anos e vamos continuar fazendo. Por quê? Porque não somos nós que tivemos essa ideia. Este é o mandado do Senhor Jesus. Ele nos ordenou ir por todo mundo, pregar a palavra de Deus, expelir demônios, curar os enfermos. Ele veio a este mundo para destruir as obras do diabo. E nós estamos obedecendo. Se você tem sido vítima de um mal na sua vida, tudo que você faz dá errado, a sua vida é uma maldição. E você sabe que você está lutando contra muito mais do que algo normal, algo humano. Então, nesta sexta-feira, 9 de julho, aniversário de 44 anos da Igreja Universal do Reino de Deus, o diabo vai pagar o preço. Ele vai pagar porque ele vai sair, vai ser arrancado da alma daqueles que ele está perturbando. Sexta-feira agora, aqui no Templo de Salomão, em todas as igrejas Universal também, 7 horas da manhã, 10, meio-dia, 3 da tarde e 8 horas da noite. Agora, nós vamos conhecer a história da Patrícia, mudando agora o foco da libertação para a vida amorosa, o casamento. Você que é uma pessoa casada, mas infeliz, você que já casou e descasou, você que sonha em se casar e ainda não encontrou aquela pessoa, preste atenção na história da Patrícia. Usava drogas, bebia muito, muita agressividade e eu tive um surto psicótico. Eu lembro de ter acordado numa clínica psiquiátrica.
Nessa época, eu já estava tomando remédios psiquiátricos, eu já estava fazendo psicoterapia. Eu pensei, não tem jeito, eu vou me matar. Eu esperei o ônibus vir, eu me atirei e eu não lembro de nada, eu só lembro que eu acordei em casa. Nessa época, eu tive um namorado que eu fui morar com ele. E eu olhei nos olhos dele e eu vi que ele estava cansado. E ele foi trabalhar, era uma terça-feira. E eu sentei na ponta da cama e eu com os braços mutilados, assim, eu pensei e falei em voz alta: eu não aguento mais sofrer. Eu faria tudo e qualquer coisa para ser feliz. E eu tinha feito já, na medida do que eu tinha conhecimento. Eu já tinha trabalhado, tinha um relacionamento, tomava remédio, fui no psiquiatra, fazia psicoterapia, tinha tido internações. Eu faço qualquer coisa para ser feliz. Isso foi numa terça-feira pela manhã. Na quinta-feira, minha mãe lá do outro lado do bairro lá, ela bateram na casa dela. E uma moça foi entregar um jornal. Oi, tudo bem? Vim te entregar um jornal na quinta-feira. Era época de fogueira santa. A minha mãe foi no mesmo dia. Ela recebeu o jornal e a moça disse: vai hoje. Hoje tem uma reunião da família. E ela foi. Chegou lá, o pastor atendeu ela muito bem. E ele disse: olha, a sua filha vai morrer. Mas ela vai morrer para esse mundo. Ela vai ser uma mulher de Deus. Mas a senhora tem que fazer uma aliança com Deus. Faz um voto pela sua filha. Eu fui para casa. Ela tinha uma lancheria na época. Ela pegou todo o faturamento da lancheria e depois vendeu a lancheria e colocou tudo no envelope. Na sexta-feira, um dia depois dela ter ido na igreja pela primeira vez, lá no outro lado do bairro, o meu namorado na época falou assim: olha, a gente vai resolver isso daí hoje. É hoje que a gente vai resolver. A gente vai no cinema. Tu vai aprender a enfrentar os teus medos. Na parada de ônibus eu já desmaiei. Eu tive uma crise de pânico e desmaiei. Eu só lembro de ter acordado na igreja. Aí eu olhei, era um rapaz, era um pastor, não sabia que era pastor. E ele disse: levanta, moça, pode levantar. A partir de hoje você não vai mais ter depressão. E ele falou: mas você precisa entregar a sua vida para Jesus. Você precisa entregar essa sua vida para ter uma nova vida. Eu pensei: é isso. Eu falei: eu vou fazer isso. Eu fechei meus olhos e eu falei: a partir de hoje eu entrego esse resto de vida para eu ter uma nova vida. Eu entrego esse resto de vida para ter uma nova vida. Eu não sabia, não fazia ideia que um dia antes a minha mãe tinha ido na igreja pela primeira vez. Eu não sabia de nada. Eu tava vivendo o que Deus tinha pra mim naquele momento. Parece que virou uma chave assim, tipo, como que eu não sabia disso antes? Aí eu lembro que a primeira coisa que veio na minha mente: pede perdão pra tua mãe. Quando eu cheguei na casa dela, eu falei com o meu padrasto: eu preciso falar com a minha mãe. Aí ele: tua mãe não tá em casa. Aí ele: a tua mãe tá na igreja. Aí eu: na igreja? Como assim na igreja? Eu tava na igreja. Eu quero contar que eu fui pra igreja. Como assim ela tá na igreja? Quando ela chegou em casa, ela tava com uma Bíblia e com o envelope da Fogueira Santa na mão, que não estava cumprido ainda. Aí ela começou a chorar muito. Ela disse: filha, eu fiz o voto na quinta. Eu não cumpri ainda. Foi muito forte, porque eu falei assim: mãe, eu sou uma nova pessoa. E eu comecei a me apaixonar por Jesus. Eu falei: gente, como que eu não conheci Jesus? Como que eu não conhecia antes esse Jesus? Eu tive o Espírito Santo, aquela paz, aquela certeza, aquela fé,
aquele momento de decisão, e com 9 meses eu tive esse selo, né, do Espírito Santo. E eu lembro também que a gente é orientado, né, depois no nosso encontro com Deus, o mais importante é um bom casamento, é ter alguém com o mesmo Espírito que tu recebeu. Eu preciso de alguém que seja parecido com Jesus, porque se eu ver Jesus nessa pessoa, eu não vou medir esforços, eu nunca vou ter indisposição para ajudar, para auxiliar, para apoiar. E eu, lendo a Bíblia, eu falei, olha Jesus como é, Jesus é manso, mas ele tem uma personalidade forte, ele é firme. Eu falei, eu quero um marido assim, nada menos que isso. Mas foi interessante que passaram-se 7 anos. E eu tava tão bem que eu falava, ai Jesus, eu tenho que casar mesmo. Era uma véspera de fogueira santa também, era maio, um mês antes. E eu lembro que teve uma pessoa que me falou assim, Patrícia, você tá solteira há muito tempo, não dá, Patrícia. Você tem que casar. E eu nunca tive ansiedade para casar, nunca quis. Mas eu falei assim, quem vai me casar é Deus. Quem vai me dar é Deus. Mas naquele dia essa pessoa falou assim, só na Bíblia da Patrícia tá escrito, é bom que a Patrícia viva só, porque ela não quer casar. E ele falou isso, e eu falei, não, meu Deus, se isso tá te envergonhando, eu creio que o Senhor vai me dar. Cheguei em casa, comecei a minha fogueira santa 1 mês antes de começar a fogueira santa. Aí eu fiz um jejum de maçã, então eu comi durante... foram 12 dias até eu conhecer o meu esposo. Foram 12 dias, era só maçã e água. E ele também estava começando a fogueira santa antes, e ele estava vendendo maçã do amor. E ele era o perfil físico também que eu tinha pedido. E eu olhei e eu falei, quem é esse que tá vendendo maçã do amor? E eu me em jejum de maçã, e era o perfil físico que eu tinha pedido. Mas eu não iria me basear nisso. Nós namoramos, nós noivamos, nós casamos, nós conseguimos fazer um casamento dos sonhos, que tudo que a gente faz, tudo que a gente idealiza é para a glória de Deus. Nós não temos ego, tanto eu quanto ele, a gente não tem esse ego, essa vaidade. O seu amor é bálsamo para a dor, sorriso na tristeza, selado está o meu coração. Marcado sou pelo teu amor. Se Deus colocar a gente aqui, a gente fica feliz. Mas se a gente, por alguma situação, ficar aqui, a gente sabe de onde a gente saiu. A gente sabe o que o Espírito Santo fez dentro da gente. A gente sabe quem é Deus. Hoje, o que me faz feliz é ser um instrumento de Deus. Né? A gente faz o trabalho do Depressão Tem Cura, e quero agradecer a Igreja Universal, porque ela me deu uma estrutura que eu não teria. Eu não teria. Base familiar, financeira, eu não teria essa estrutura espiritual que eu tenho hoje. É quando a gente atende o pedido de Deus, Deus, ele faz muito mais do que a gente pode pensar ou imaginar, que é o que está escrito na palavra dele, né? Como que ela poderia imaginar um pedido desse, um encontro desse, né? Maçã do amor. E o bacana também, eu gostei muito quando ela falou assim, já que eu tenho que me casar, eu quero uma pessoa que seja como Jesus. Né? Então, ela já tinha um perfil que Deus procurava também para um servo dele. As pessoas, às vezes, elas não pensam quanto Deus está olhando também para as suas intenções. Você quer casar por quê? Né? Por que você quer ter uma família? Deus viu que ela não queria só mostrar a família, mostrar que eu estou casada, que eu tenho um marido, que nas fotos. Não, ela queria servir. Ela queria um marido para ela servir como ela servia Jesus.
E ela não teve ansiedade, né? Mas ela entendeu que ela precisava agir a fé, porque não adianta ela estar na igreja, não adiantava ela estar na igreja, ter o Espírito Santo, se ela não agisse a fé para aquela área da vida dela. E tem muita gente que está na igreja, mas tem uma área da vida dela que não avança, não desenvolve, porque ela fica esperando que aquilo ali aconteça. Veja que foi somente quando ela agiu a fé nesta área da vida, que Deus usou alguém para falar para ela. Só na Bíblia da Patrícia deve estar escrito: é bom que a Patrícia viva só. Quer dizer, precisou usar o nome dela na Bíblia para ela despertar. É verdade, há uma promessa e eu não estou fazendo uso do benefício dela. Se eu tenho que lutar por muitas áreas da minha vida, plantar, investir para ter colheita, por que vida amorosa tem que ser diferente? Pensa comigo, se você tem que trabalhar, lutar para ter sucesso na vida profissional, saúde, se cuidar, família, parte espiritual também, por que vida amorosa vai ser diferente? Quando ela se despertou e passou a plantar pela vida amorosa, veio a colheita, veio a mudança. Exato, então Deus honrou a fé que ela teve quando colocou em prática essa fé. Bispo Jean de Santa Catarina, Florianópolis, as pessoas que querem uma mudança de vida, seja o Espírito Santo, porque elas entendem que não adianta elas buscarem bênçãos se não tiver o abençoador dentro delas. Elas têm que priorizar o Espírito Santo, porque é Ele quem guia as pessoas. No caso da Patrícia, foi Ele quem guiou os passos dela. Veja só, qual pastor já pregou sobre jejum de maçã? Eu nunca preguei sobre isso, não sei nem se existe isso. Você não já tirou essa ideia, mas foi o Espírito Santo que falou para ela fazer jejum de maçã por 12 dias e inspirou o marido dela, que não era marido, futuro marido, a vender maçã do amor para fazer sacrifício da fogueira santa, Bispo Jean. Quem que poderia imaginar uma coisa dessa? Pois é, Bispo Renato, é interessante como o Espírito Santo age, né? Porque ela primeiro priorizou o Espírito Santo na vida dela, então o Espírito Santo a guiou, a inspirou a essa atitude de fé. E foi assim que os dois se encontraram. E é o que acontece, meu amigo, minha amiga, quando você prioriza o seu relacionamento com Deus, quando você coloca Deus em primeiro lugar. É como o próprio Senhor Jesus disse, quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, então todas as demais coisas são acrescentadas. É claro que, como o senhor Bispo Renato acabou de falar, ela teve que agir a fé dela. Deus nos dá a fé para que nós possamos tomar posse das promessas. Se você não usa a sua fé, então as promessas continuam apenas promessas. Mas a Patrícia despertou, e quando ela despertou, ela agiu, e aí tomou posse da bênção na sua vida sentimental. Bispo Renato. Aí quem olha assim a história, né? Quem vê provavelmente a Patrícia hoje com o marido, vê as fotos nas redes sociais, né? Vê a sua vida, né? Formada, edificada, pensa assim, olha só que mulher de sorte. Olha só que mulher sortuda, né? Pensa que é sorte, mas não houve sorte ali, houve construção, houve sacrifício. Assim como nós comemoramos 30 anos de casados hoje. Essa semana, aliás, foi ontem. 30 anos e um dia. E muitas pessoas pensam, que legal, tá, deu sorte. Não foi sorte. Foi sacrifício e tem sido sacrifício pelo que é certo, pelo que nós queremos construir e manter construído. Porque o dia que nós pararmos de construir, de sacrificar, isso vai ruir. Então, o casamento é o exemplo da fé materializada. Como o amor materializa-se pelo sacrifício, a fé também materializa-se pelo sacrifício. Foi a primeira fogueira santa que eu fiz na minha vida, foi pela minha vida sentimental, minha vida amorosa. Eu tinha já recebido o Espírito Santo e eu queria agora achar uma pessoa que seria o meu primeiro namorado, que casaria comigo e seria uma representação também de Jesus na minha vida. Então, eu me identifico muito com a fogueira santa em relação à vida amorosa. Porque muitas pessoas, Renato,
elas investem assim, talvez na aparência, né? Eu quero ter um dinheiro, eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa, eu quero ter isso. E elas pensam assim, essas coisas vão me dar, vão atrair uma pessoa para mim. E eu sabia que para eu ser feliz no amor, eu precisava que Deus me desse um marido. Eu não queria que ele viesse por quem eu era ou o que eu tinha para oferecer. Eu queria que ele fosse uma pessoa que Deus me desse. E a fogueira santa para a vida amorosa é isso. Você vê que ela fez isso. Ela confiou em Deus. Ela não foi lá, né, num site de relacionamento. Ela não foi lá ficar procurando uma pessoa. Ela foi para o altar. Ela fez o jejum. Ela fez o sacrifício dela e ela foi para o altar. Meu Deus, já que o Senhor tem essa promessa para mim, então me dá essa promessa. Eu vou confiar no Senhor para isso. Ela dependeu de Deus, ela sacrificou e colheu. Você fez a sua primeira fogueira santa pela vida amorosa. Quer dizer que eu sou uma resposta de fogueira santa. Você é a minha resposta. Viu como Deus caprichou? Caprichou. Ele teve que trabalhar um pouquinho depois, mas aí depois ficou melhor. Deu certo. Mas olha, nesta quinta-feira nós vamos subir o altar pela sua vida amorosa. Primeiro pelo Espírito Santo, se você ainda não o tem. E se você já tem, pela sua vida amorosa, para que você tome posse desta promessa para esta área da sua vida. Isso vai acontecer aqui no Templo de Salomão e eu estarei com a Cristiane à noite, às 8 horas da noite e em todas as Universal. Hoje é dia da família, nesta quinta-feira, dia da família, nós vamos clamar por você. Aí em Florianópolis, Bispo Jean, as pessoas que nos assistem aí em Santa Catarina, elas podem participar também. Com certeza, Bispo Renato, em todas as nossas igrejas universal do Reino de Deus, espalhadas pelo Estado, são mais de 200 portas abertas, onde você pode encontrar a direção necessária para mudar a história da sua vida amorosa. E aqui na Catedral da Fé, nós estamos na Avenida Mauro Ramos, número 1310, também subindo ao altar pelo Espírito Santo, que é o Espírito do amor, e pela vida sentimental. Vamos fazer a oração agora. Se você está aí com a sua esposa, com o seu marido, dê a mão da aliança, dê a mão da aliança de casados que vocês têm aí, provavelmente uma aliança no dedo. Segure a mão da aliança. E se você não é casado, mas você tem o sonho de se casar, coloque a mão esquerda no teu coração. Coloque a mão esquerda no coração. É a mão que um dia você vai colocar a aliança. Vamos orar agora, vamos falar com Deus. Cristiane, começa a oração e eu encerro, por favor. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Senhor, nós estamos aqui e apresentamos essas pessoas. Nós apresentamos todas elas que estão conosco nessa fé da campanha, da fogueira santa, meu Senhor. Nós queremos mostrar, meu Pai, a todas as pessoas nesse mundo, que é o Senhor que nos dá a felicidade, que é o Senhor que pode nos realizar, é o Senhor que nos traz a verdadeira alegria na vida amorosa, na vida. Então, meu Senhor, usa essa fogueira, Senhor, para mostrar-se grandioso em nossas vidas, grandioso nesse casamento, abençoando essa família, abençoando essa mulher que está sozinha, esse homem que quer, meu Deus, um dia encontrar a sua esposa. O Senhor venha se mostrar grandioso na vida dele e dela, assim como o Senhor fez comigo. Senhor, o Senhor me deu esse sonho. E se essa pessoa tem esse sonho de ser feliz no amor, então, Senhor, realiza ele, porque ele veio do Senhor. Não é um sonho desse mundo. Esse mundo dá sonhos materialistas, mas o sonho verdadeiro, o sonho que o Senhor deu a Jacó, o sonho que o Senhor dá àqueles que te servem, é o sonho que vem do altar. Então, meu Pai, se o Senhor nos deu esse sonho, então venha realizar ele através de nós, de cada um, que cada família, cada pessoa que está nessa fé, venha ser o exemplo do Senhor nessa terra, em o nome do Senhor Jesus. Meu Pai, o Senhor disse, não é bom que o homem viva só.
O Senhor também disse: aquilo que Deus uniu não separe o homem. E tantas outras promessas referentes à família, ao casamento, à vida amorosa. São promessas, meu Pai, reais para pessoas que creem nelas. E nós temos visto o Senhor se realizar, se materializar na vida daqueles que têm crido nessas promessas. Então, meu Senhor, vem agora inspirar esta pessoa que talvez já desistiu desta área da sua vida, para partir para a fé, para ir para o altar, meu Deus, em busca, se ela não tem o Espírito Santo, desse Espírito que vai guiá-la, meu Senhor, o Espírito que arranjou o encontro da Patrícia, meu Deus, com o seu marido, o Espírito Santo que arranjou o encontro meu com a Cristiane e com tantos casais que hoje te representam, meu Pai, refletem a tua glória. Então esse Espírito também venha sobre esta pessoa e venha reparar. Se é um casamento destruído, venha ser reconstruído, venha ser reparado. Se é um cônjuge incrédulo, que ele venha te conhecer, meu Pai. Se é uma pessoa que não sabe onde está o seu futuro par, o seu futuro marido, a sua futura esposa, então que o Senhor venha fazer estes caminhos se cruzarem. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, abençoa todo o povo da Terapia do Amor, que nesta quinta-feira subirá ao altar pela realização desta área da sua vida. Nós entregamos em tuas santas mãos, em o nome do Senhor Jesus. E você que crê e recebe, seja abençoado agora. Amém. E graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Muito bem. Então agora nós vamos encerrando e estaremos aqui à sua espera nesta quinta-feira. Voltamos nesta quinta à noite, às 23h30, com mais uma oração rumo ao Val de Jaboque. Deus abençoe a sua vida e não se esqueça, domingo, a luta com Deus, a grande santa ceia da luta com Deus. Até a próxima. Não tem mais jeito. Já fiz de tudo e nada muda. Felicidade na vida amorosa não é pra mim. Quantas vezes, olhando para o seu estado atual, frases como essas já não passaram pela sua cabeça? Tentativas e mais tentativas para um casamento feliz. Vive de relacionamento em relacionamento, esperando encontrar a pessoa certa. Já tentou em aplicativos, sites, encontros, mas nada. Já tentou de tudo. Mas espera aí, você não fez de tudo até ter feito a Terapia do Amor. Aceite o desafio e participe. Palestras especiais com Renato e Cristiane Cardoso. Nesta quinta-feira, às 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Entrada, estacionamento e creche para os seus filhos são gratuitos.